Sejam todos bem-vindos nessa noite. Hoje é o nosso primeiro dia da nossa escola profética. Aleluias. O Senhor tem algo grande para fazer aqui no nosso meio nessa noite. O Senhor já começou a fazer, irmãos. Você entende imenso? Eu acredito que alguns têm entendimento daquilo que Deus já começou a fazer hoje aqui. Aleluia. Sou grato ao Senhor pela bondade e pela misericórdia do Senhor Jesus. Quem está com expectativa para esses 3 dias? Diga, nesses 3 dias, eu vou ser edificado, consolado, vou aprender a profetizar, vou ministrar cura. Quantos querem? Você sabia que você pode, irmão? Não, pastor, esse negócio não é para mim, não. Para você também. Agora, se você não quer, deixa para o seu irmão do lado aí. Amém, amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Os irmãos estão aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez, levanta a sua mão. Aleluia. Quanta gente, Deus abençoe cada um de vocês. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguns chegou aí e viu uma placa diferente ali na frente. Assim, avivar aqui não era migrar, porque a gente está de transição de prédio. E essa é a nossa antiga fachada. Nós ainda não mudamos, vamos só mudar no novo prédio. A antiga fachada ali ainda, amém? O nosso ministério é o Ministério Emigrado de João Pessoa, do apóstolo Robson Martins. Aqui é a nossa regional, onde o Senhor está começando a fazer algo grande no nosso meio, amém? Vocês estão preparados para isso? Quem não me conhece, sou o pastor Josimar Araújo, pastor dessa casa. Eu sei que eu sou, pela aparência, sou jovem, né? Eu sei que eu tenho uma cara de 18 anos, eu entendo. Eu sei que, né? Todo mundo olha para mim, tem 18 anos esse rapaz. Eu sei que é. Aleluia. Mas vamos lá, está preparado? Diga amém. Diga glória a Deus. Coloca para mim aí Números capítulo 11, versículo 20, a partir do versículo 24. Vou pedir para você deixar o seu celular agora em modo avião ou silencioso. Oh, Espírito Santo. Quero cumprimentar os irmãos que nos assistem pelo YouTube. Deus abençoe cada um de vocês que está nos acompanhando pela internet. Que essa palavra possa alcançar vocês em qualquer lugar do mundo que vocês estão nos assistindo agora, ou vai ouvir essa mensagem depois. Que o Espírito Santo possa ministrar profundamente a vida de vocês. Números capítulo 11, versículo a partir do 24. Diz assim: Saiu, pois, Moisés e referiu-se ao povo as palavras do Senhor. Ajuntou 70 homens dos anciões do povo e o pôs ao redor da tenda. Então, eu estou lendo na King James, tá? 1611. Não sei se aqui está para os irmãos acompanhar. Aí, aqui está atualizado. Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. Preste atenção nisso aqui, desse detalhe. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais profetizaram. Porém, no arraial, ficaram 2 homens, um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, eles estavam entre os 70, mas não foram, ainda que não saíram à tenda, mas esses profetizavam no arraial. Então, correu um moço e o anunciou a Moisés, e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse Moisés, Moisés, meu senhor, proíbe ele. Porém, Moisés lhe disse, você está com ciúme de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse do seu espírito. Tem uma tradução que diz assim, tomara que todo o povo profetizasse.
Quero fazer mais uma oração com você nesse momento. Se você pode, erga suas mãos para cá, você vai interceder por mim agora. Eu preciso da tua intercessão nesse momento. Preciso da tua oração nesse momento. Ô Espírito Santo da verdade, Pai. Ô Senhor, conduze-nos, ó Pai. Conduza-nos, Cordeiro Santo da verdade, Pai. Espírito Santo, abre as revelações. Abre as dimensões, Senhor, do teu Espírito, Pai. Eleva-nos, ó Senhor. Eleva-nos, ó Cordeiro Santo. Traga sobre nós, Cordeiro Santo da verdade, Pai. Ó Espírito Santo, venha sobre nós o Espírito da profecia. Abre-nos, ó Pai, guia-nos a tua verdade. Guia-nos a tua palavra, Cordeiro da verdade. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Irmãos, esse intuito dessa escola profética, nós estamos ensinando a igreja do Senhor. O Nordeste, ele está começando a viver um grande avivamento. Um grande avivamento está começando a nascer sobre a nação brasileira. Não estou falando de movimento. Não estou falando de movimento de homens. Estou falando de avivamento. O que é um avivamento? Um avivamento é um mover sobrenatural do poder de Deus, as pessoas caindo no poder, sendo curadas, isso faz parte. É um mover. Mas o avivamento não se limita a isso. O avivamento, irmãos, quando ele vem, ele estabelece, diga assim, o avivamento, quando chega, ele estabelece o evangelho do reino. O evangelho do reino está sendo estabelecido. O evangelho dos 5 ministérios estão sendo estabelecidos. O evangelho do reino, ele traz sobre nós responsabilidade. O reino de Deus, eu não quero esperar morrer para entrar no reino de Deus. O reino de Deus, você já pode viver ele hoje aqui. O reino de Deus, perguntaram ao Senhor, Senhor, onde é que está o reino? Como é que a gente vai saber? Ele falou assim, ó. Ele disse assim, o reino já é chegado. Ele está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O Espírito Santo, o Senhor, que vem habitar dentro de nós. E quando você passa a ser filho de Deus, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo, você passa a ser guiado pelo Senhor, em obediência ao Senhor, você está vivendo o reino de Deus. Agora, viver o reino de Deus não é apenas ser membro de uma igreja. Viver o reino de Deus não é apenas você frequentar uma igreja aos domingos. Isso não tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus tem a ver com comunhão com o Senhor. O reino de Deus tem a ver com santidade. O reino de Deus tem a ver, irmãos, com a responsabilidade que o Senhor coloca na sua vida. Deus não te chamou para você esquentar um banco. Todos vocês aqui têm um chamado de Deus. Cada um de vocês. Paulo, ele diz que ele compara as pessoas da igreja, os membros, como um membro de um corpo. Ele fala assim, e todo membro de um corpo é importante. Ou seja, na mão, todos os dedos são importantes. A sua língua, o seu ouvido, tudo. Todo o seu corpo é importante. Não tem nada no seu corpo que não seja importante. Tudo é importante. Se você tirar um membro do seu corpo, vai fazer falta em alguma coisa. Alguma coisa vai fazer falta. Então, cada um de vocês foram chamados para algo específico. E o reino de Deus, irmão, estabelecido, ele ativa você. Ele te ativa. Porque o evangelho, irmãos, tradicional, ensina que você precisa de um cargo eclesiástico para fazer alguma coisa. Você precisa que o pastor, o evangelho tradicional, ele ensina que você precisa ser ungido pelo seu líder para que você possa fazer alguma coisa. Para você operar em alguma coisa. Para você ser o ministro de alguma coisa. E não é assim. Ainda que você seja levantado, glória a Deus. Mas o cargo eclesiástico não limita um homem de Deus, uma mulher de Deus, a viver o chamado do Senhor. Não limita. Você pode ser um grande profeta, mas você não é pastor. Ou você não é um apóstolo. Ou você não é um evangelista, mas você é um grande profeta. Ah, mas eu não tenho o chamado do profeta. Você pode ser um diácono. E esse diácono pode ser um diácono missionário. Esse diácono pode ser um diácono cheio do fogo do Espírito Santo, que coloca as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Os diáconos não é apenas para servir.
Os diáconos são profetas dentro de uma igreja avivada também. Amém ou amém? Glória a Deus por isso, diga amém. Você está conseguindo compreender isso aqui? Então você tem que entender que a escola de profetas, ela é uma ativação para a sua vida. Hoje eu vou trazer uma introdução para vocês aqui. Uma introdução do que é o profeta. Do que é o profeta. A gente vai falar sobre dons, nós vamos falar sobre o ministério da impartição, vamos falar sobre o ministério da cura. Tudo isso aqui é muito importante para vocês. E nós vamos ter um momento específico para cada um disso para vocês. Hoje, a introdução que eu vou trazer para vocês aqui, eu trouxe essa palavra de Moisés, de Números 11, porque é uma palavra muito boa. Você tem que entender uma coisa. Tem coisas que o Senhor, o Espírito Santo, vai vir sobre a sua vida sem você pedir e vai te dar. Tem coisas que o Espírito Santo vai te dar, sem você pedir. Mas tem outras coisas boas que tem no Espírito, chamada dons. Tem outras coisas no Espírito que você pode buscar. Que você pode buscar. Amém ou amém? Você pode buscar isso. Você pode receber isso. Pastor, eu não recebi esse dom. Você pode receber esse final de semana aqui. Você tem que entender que o Senhor tem os seus meios de fazer. E um dos meios que ele faz é através da impartição e através de um ambiente, que eu vou ensinar sobre isso aí. E tudo aquilo que nós temos aprendido e temos recebido com os profetas e os apóstolos, essa igreja tem recebido, essa igreja tem crescido. E a nossa oração é que toda João Pessoa, irmãos, possa receber isso. Para começar essa escola do profeta, eu vou falar um negócio aqui para você. Você quer ser profeta? Você quer receber uma unção profética na sua vida? Anda com um profeta. Esteja em ambientes onde os profetas estão. Esteja em ambientes onde os homens de Deus estão. Vá a lugares onde a unção está sendo manifestada. Dentro de um ano, o Senhor ele me levou em quase todos os estados do Brasil para estar com apóstolos e profetas. Homens de Deus que eu só via pela televisão. Até para fora do Brasil, dentro de um ano o Senhor me levou. Dentro de 6 meses eu tive 2 vezes com Benihim. Eu estou falando isso aqui para você, não é para me engrandecer. Estou falando isso aqui para você, para que você entenda o que Deus está fazendo aqui. E tudo isso que Deus foi e me levou, eu não tirei R$1 do meu bolso. Não foi R$1 do meu bolso. Mas é o propósito e o desígnio que Deus tem com essa casa sobre a cidade de João Pessoa. E todos aqueles ambientes que o Senhor me levou, eu fui ativado em uma área. Porque você pode buscar sozinho no monte, em oração, no seu quarto. Você pode buscar. Você vai buscar a unção de Deus, os dons no seu quarto, no monte, em oração. Você vai receber. Amém? Você vai receber. Só que quando você entra debaixo de atmosferas, de ambientes, onde homens de Deus estão se movendo, irmãos, aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida, há um aceleramento. Você consegue compreender isso aqui? O profeta, o apóstolo Joel, ele liberou sobre a minha vida e falou assim: pastor, o que ia demorar 7 anos para acontecer na sua vida, o Senhor vai fazer dentro de 1 ano. E ele fez. Um aceleramento dentro de 1 ano. Essa escola profética é isso. É para te ativar e trazer esse aceleramento sobre a sua vida. Nós estamos debaixo de uma unção profética e apostólica. Nós estamos debaixo dessa visão. Nós estamos se movendo debaixo dessa visão. E a nossa oração é que essa unção e essa visão se manifeste sobre toda João Pessoa. Que Deus levante os famintos sobre a cidade de João Pessoa. Que Deus levante homens e mulheres dessa cidade que têm também a mesma fome, a mesma intensidade que nós. Eu falei aqui quarta-feira passada. Fez 1 ano agora, março do ano passado, eu estava numa conferência em São Paulo. Com o apóstolo Davi Rebolo e o apóstolo Robson. E teve um momento lá que eu tive um arrebatamento de espírito. Na verdade, foi uma visão. Não foi um arrebatamento de espírito, perdão, foi uma visão. Eu estava ali e tive uma visão. E na visão, eu vou explicar para vocês essa escola profética sobre visão, revelação, sonho, profecia. Isso é o que eu vou explicar. Eu tive uma visão, e nessa visão, vou resumir, eu vi apenas uma tochinha de fogo pequena.
E depois eu via outra tostinha de fogo pequena. E depois eu via outra tostinha de fogo pequena. E o que foi que aconteceu? Elas se ajuntavam, aquelas tostinhas de fogo. Começavam a se ajuntar. E o Senhor falou assim para mim assim: eu estou ajuntando as pequenas tochas de João Pessoa. Eu estou ajuntando as pequenas tochazinhas, as tochas que estão separadas, um no canto, outro longe, um no sul, um no norte, um no leste. O Senhor está juntando essas tochas sobre essa cidade, para trazer o avivamento sobre essa cidade. João Pessoa é uma cidade, irmãos, que ela, na última pesquisa do IBGE, isso tem 3 anos atrás, tinha 900 mil habitantes. Hoje esse número já passa de 1 milhão. João Pessoa já passa de 1 milhão de habitantes. E eu oro assim, eu digo: Senhor, se o Senhor me der 5% da cidade, se o Senhor nos der uma igreja com 5% da cidade de João Pessoa, nós vamos transformar essa cidade. Nós vamos transformar a cultura dessa cidade. Nós vamos transformar a educação dessa cidade. Porque isso é missão da igreja. A gente acha que isso é missão do governo. Não, irmão. Isso é missão da igreja. Uma igreja que se posiciona, ela transforma o ambiente. A política, ela vai ser transformada quando a igreja se posicionar. Aí vai influenciar diretamente os líderes lá. Vai tocar eles lá. Vai tocar a educação. Vai tocar todas as áreas. Todas as áreas. Todas. Quando a gente fala de avivamento, não estou falando de avivamento, um mover de homens. Quando você fala do avivamento da Rua Azul, um exemplo, do País de Gales, todo aquele lugar, todo aquele país foi tocado por um avivamento profundo. Ah, pastor, mas isso é lá longe, lá fora, não sei quantos anos atrás. Na década de 80, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Faxinal do Soturno, um homem chamado profeta Joel Engel, ele transformou uma cidade. Ele teve uma visitação de Deus, uma visão de Deus. E ele começou a pregar o reino de Deus lá, numa colônia de italianos. Italianos, católicos roxos. Ele foi perseguido de morte, ameaçado de morte. Teve atentado contra ele, contra o filho dele, década de 80. Mas ele transformou, irmãos, a realidade daquela cidade. Todos os hospitais, não tinha mais enfermos nos hospitais, todos foram curados daquela cidade. Os traficantes, os bandidos daquela cidade se converteram. Saiu nos jornais, estampado nos jornais, está lá até hoje, nos jornais lá. Toda aquela cidade, irmãos, foi tocada. Foi avivado, um grande mover aconteceu sobre aquele lugar. Aconteceu um grande mover. Infelizmente, anos depois, aquele mesmo povo rejeitou aquele avivamento. O mesmo povo rejeitou. E quando alguém rejeita algo, quando Jesus, quando ele ensinou aos seus discípulos, quando você entrar numa casa e ele não te recebeu, o que é que você faz? Sacode por os seus pés. Hoje ele continua lá, no mesmo canto, ele tem um monte de oração lá, mas na cidade ele não prega mais. O Senhor falou: não, você não vai mais pregar aqui. Mas houve um grande despertamento sobre aquele povo naquele tempo. E esse despertamento precisa vir sobre esse lugar, sobre João Pessoa. Quantos querem que uma igreja avivada sobre a cidade de João Pessoa? E Deus quer usar vocês, amém ou amém? Deus quer usar vocês, irmão. É vocês que o Senhor quer usar. Aqui o texto diz que Moisés, ele falou assim: eu queria que todos eles profetizassem. Eu queria que todos eles fossem profeta. Por que ele queria que todos fossem profeta? Porque, irmãos, ter uma palavra profética, ter um dom profético, o dom da profecia, que eu vou falar sobre o dom de profecia, o dom de profecia, ou o espírito de profecia, ou o ministério profético, é o dom no qual a voz de Deus vai se manifestar com mais clareza sobre vocês. Você consegue compreender isso aqui? Se os ventiladores estão desligados porque vocês querem que fique desligado mesmo? Se quiser ligar aí para não ficar quente, aí eu. Ajuda aí. O dom profético, diga assim, o dom profético. Não, vamos lá, mais forte, diga o dom profético. É onde eu ouço com clareza a voz de Deus. A voz de Deus, ele vai vir com mais clareza sobre a sua vida, através do dom de profecia. E Moisés fala assim, eu queria que todos profetizassem. Eu queria que todos fossem profetas. Irmãos, sabe qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus, irmãos, é esse aqui, O desejo de Deus era que todo mundo fosse sacerdote. Lá no Antigo Testamento, o Senhor queria que todo o povo de Israel fosse sacerdote.
Deus queria que todos fossem sacerdotes. E Deus também quer que todos fossem profetas. Moisés disse assim, eu queria que todos fossem profetas. Sabe por quê? Sabe por que Deus queria que todos fossem sacerdotes? Está lá em Êxodo 19. Ó, tudo que eu vou pregar aqui para vocês tem base bíblica. Nada que eu vou pregar aqui é algo da minha cabeça ou não está na Bíblia. Tudo aqui está na Bíblia. Aqui. Eu vou mostrar para vocês. Todos os textos eu vou passar aqui para vocês. Aqui. Êxodo 19, o Senhor queria que todos... O Senhor falou assim, vocês serão uma geração de sacerdotes. Sacerdotes, o meu povo escolhido, a geração santa. Êxodo 19. O povo peca com bezerro de ouro. Aí o Senhor vai escolher só a tribo de Levi, porque foi a tribo que deu um passo à frente. Quando o Senhor falou assim, quem é pelo Senhor? Deu um passo, e a tribo de Levi se posicionou, se afastou do pecado. Eles foram consagrados a partir daquele momento a ser os sacerdotes. A tribo de Levi agora são sacerdotes. Mas o plano do Senhor é que todos fossem sacerdotes. Agora na graça, a palavra de Deus diz, Pedro ele fala, e está lá em Apocalipse também, que nós somos sacerdotes. O Senhor nos constituiu sacerdotes. Por que o Senhor quer que todos sejam sacerdotes e todos sejam profetas? O sacerdócio, irmãos, ele está conectado e ligado àquele que serve no altar. O sacerdote é aquele que serve no altar de sacrifício. O sacerdote é aquele que leva da terra para os céus. E o profeta, ele fala do ministério do altar, da revelação. É aquele que traz dos céus para a terra. Conseguiu compreender isso aqui? O sacerdote, ele leva da terra para os céus. O profeta, dos céus para a terra. Amém ou não amém? Entendendo isso aqui, irmãos, essa palavra, e essa palavra se cumpre. Quando é que essa palavra se cumpre? Joel, capítulo 2, versículo 28. Coloca para mim aqui na tela. Essa palavra, irmãos, a palavra que Moisés falou foi uma palavra profética mesmo. Ele decretou aquela palavra. Ele falou assim, eu queria que todos fossem profetas. Eu queria que todos profetizassem. Aí olha o que vai acontecer. Aqui em Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos e os vossos jovens. Coloca outra tradução para mim. Coloca uma Almeida. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão, e os vossos jovens terão. Aleluia, glória a Deus, é o ministério dos sonhos. Ó, aqui está falando profetizar, sonhos proféticos e visões proféticas. Ele falou assim, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa palavra agora, irmãos, ela traz algo poderoso sobre a igreja. Por quê? O que é que ele vai trazer sobre a igreja? Ele vai trazer as 3 dimensões do profético. 3 dimensões do profético. Você que quer ser capacitado no dom profético, você tem que entender essas 3 coisas aqui. Na dimensão profética, você vai receber 3 canais onde Deus vai falar com você. Através do dom profético, Deus vai falar comigo, diga comigo, através da palavra, que é a palavra revelada. Ele vai falar comigo através de sonhos, e também vai falar comigo através de visões. 3 coisas. Amém? Então, o ministério profético abre esses 3 canais para mim. Quando você começa a buscar isso, você começa a pedir isso, o Senhor vai te dar essas 3 coisas para vocês aqui. Que são a palavra revelada do Senhor, que eles profetizarão. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aqui não está falando do ministério profético, tá? Aqui não é o ministério profético. Aqui ele fala sobre o dom profético ou o espírito da profecia. Mas essa palavra aqui, ela é direcionada mesmo para o dom profético. Ele fala assim, ó, eles profetizarão. O profetizar é receber a palavra de Deus no meu espírito. O profetizar, irmãos, o profetizar é algo que o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja, ele fala assim, ó, de todos os dons, busque o primeiro, o de
profetizar. Procura para mim esse versículo aí. Se não me engano, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, procura lá. Acima de todos os dons, busque o de profetizar. Mas coloca aqui para mim aqui na tela, 1 Coríntios 14, versículo 3. Vou explicar para vocês o que é essa profecia aqui. É uma introdução, hoje vai ser uma introdução. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Eu falei para vocês que o profetizar é o primeiro canal onde Deus vai falar com vocês, amém? Como é que você vai ouvir Deus nesse canal? O dom de profetizar, eu comecei falando aqui para vocês, que o dom de profetizar é o canal, é o dom onde você vai ouvir Deus com mais clareza. Ou seja, pastor, se eu não tiver o dom de profetizar, eu não vou ouvir Deus? Não, não é isso, Deus pode falar com você. Mas o dom de profetizar, e quando ele está em atividade, porque não é só você receber, está em atividade esse dom, você vai ouvir Deus com mais clareza e com mais vezes. Mas o que profetiza, esse profetizar aqui, irmãos, o Senhor vai falar com você, porque você recebeu o dom profético. Deus vai falar comigo como, pastor? Através de 3 formas. Quem quer saber? Diga, eu quero saber. Deus vai falar com você, primeiro, através do testemunho interior. Nesse profetizar, Deus vai falar com você através do testemunho interior. O que é o testemunho interior? O testemunho interior é o Senhor falar. Deixa eu pegar uma pessoa aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá, você quer, né? Você quer, né? O testemunho interior é o Senhor colocar no pastor Carlos lá, dentro dele, um sentimento de assim, pega todo o dinheiro que você tem na sua conta e dá para o pastor Josimar. Você que pediu. Ou dá para o irmão que está lá no acolhimento. Ou ele vai na rua e ele sente um testemunho interior. Ele não ouviu nada, mas ele sentiu um testemunho interior. Diz assim, pega o dinheiro que você está no seu bolso e dá para aquele homem que está sentado naquela calçada. O testemunho interior, muitas vezes não é uma voz audível que você escuta, mas é um sentimento que você sente dentro de você que você não sabe explicar. E enquanto você não faz aquilo, você fica corroendo por dentro. O testemunho interior, muitas vezes, é algo simples. O testemunho interior fala com você, fala assim, dá um abraço naquela irmã que está lá atrás. Você está orando assim, aí você sente você de dar um abraço em uma pessoa que está lá atrás. E essa vontade começa a agoniar você. Você fica agitado com aquele negócio, meu Deus, eu tenho que ir lá dar. Assim, não vou não. Não, acho que é minha carne que está mandando eu falar. E aquele negócio fica agitando você. O que é isso? Testemunho interior. Aí você vai lá, às vezes é só um abraço. Quando chega lá, o rolo desata. É o testemunho interior. O testemunho interior faz parte do profetizar. Amém? Entendeu isso aqui? No profetizar também existe e tem a voz interna do Espírito Santo. A voz interna do Espírito Santo já é além do testemunho interior. Claro que a voz interna do Espírito Santo, ela também é acompanhada de um testemunho interior. É você ouvir o Espírito Santo no seu espírito. É isso mesmo que eu falei. Testemunho interior é você ouvir o Espírito Santo no seu. O homem, ele é constituído de quê? Corpo, alma e espírito. Esse espírito que o homem é constituído não é o Espírito Santo, não. É o espírito do homem. Aonde o Espírito Santo faz morada no espírito do homem. Nesse profetizar aqui agora, é o Espírito Santo, ele vai falar no teu espírito, você vai sentir aqui dentro de você e ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você. O profetizar, o Senhor fala contigo, você ouve a voz dele. Quantas vezes eu estou aqui em oração e o Senhor fala para mim, faça isso, isso e isso. Às vezes eu tenho oração e o Senhor fala assim, abra o seu celular, tal, envia essa oferta para fulano, para ciclano, tal, faz isso. Faz isso, pega ali, faz uma feira, leva para ciclano e tal. Além de um testemunho interior, é a voz do Espírito Santo.
É a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, irmãos, eu falei aqui no último culto passado. Vocês precisam, irmãos, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo não é só você receber o dom profético, não. Vai mais além. É só o início. Você precisa manter uma comunhão com o Senhor. Comunhão com Ele. Em oração, é a oração da comunhão. Quem lembra, quarta-feira passada? Eu acredito que segunda-feira já vai estar disponível lá no YouTube, no canal, a mensagem sobre os 3 níveis da oração que eu preguei quarta-feira passada aqui. Eu vou compartilhar nas redes sociais para vocês, eu quero que segunda-feira. Muito boa essa mensagem, vocês precisam ouvir ela. Sobre os 3 níveis da oração. A oração de comunhão, a oração de intercessão e a oração de guerra. Poderoso isso aqui. Quem estava aqui quarta-feira passada? Foi poderoso essa mensagem. Então, ouvir a voz de Deus. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. A oração da comunhão vai te ensinar você a ouvir a voz de Deus. Se você nunca ouviu a voz de Deus, você diz assim, pastor, como é que eu vou saber que Deus falou comigo? Como é que eu vou saber que foi o Senhor que falou comigo? Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Quando Deus falar com você, você vai saber que Ele falou com você. Quando Ele falar com você, você não vai ter dúvida. Eu lembro de uma irmã que eu evangelizei, ganhei para Jesus. E ela começou a orar, começou a ler livro, começou a ler a Bíblia e tal, desesperada pelo Senhor. E ela ficava assim, pastor, eu queria ouvir a voz de Deus. Quando é que Deus vai falar comigo e tal? Como é que vai ser? Como é que eu vou saber que foi Deus que falou comigo? Eu falei, quando Deus falar com você, você vai. Teve um dia que ela bateu lá na minha porta. Pastor. Eu falei, que foi, irmã? Deus falou comigo essa madrugada. Eu ouvi a voz de Deus. Aleluia. Eu falei, glória a Deus. É isso aí. Quando Deus falar com você, você vai saber qual é a voz de Deus, irmão. Amém? Quantos querem ouvir? No profetizar, vou já chegar nesse versículo aí. No de profetizar, eu falei testemunho interior, falei sobre a voz interna, e também Deus, Ele pode falar com você através da voz externa. A voz externa é audível. Eu queria falar uns mistérios aqui, irmãos, mas vocês não suportam ainda. Eu vou falar só da voz de Deus. A voz de Deus, irmãos. A voz externa que você escuta. Eu vou escandalizar alguns irmãos aqui agora. A voz que você escuta interna é do Espírito Santo. E a voz externa é de quem? É o próprio Senhor que fala com você. Quando você ouve externamente. Pastor, é possível Deus falar externamente a uma pessoa? É. Como é que você acha que Deus falava com Moisés? Você acha que era num testemunho interior? Você acha que era a voz interna do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não habitava neles. A Bíblia, o Senhor falou assim, com Moisés eu falo face. Não é que Moisés ficava de frente com Deus. Porque até o próprio Deus falou para Moisés, quando Moisés pediu a glória. O próprio Deus disse assim, Moisés, você não pode ver a minha face, você não pode me ver, porque se você me ver, você vai morrer. Eu vou te colocar aqui na frente da rocha, e quando eu passar com a minha glória, você me verá de costas. Então, essa face a face era o quê? O que a Bíblia está dizendo é assim, Moisés, ele conversa comigo como um amigo assim, mas ele não me vê, mas ele conversa comigo assim, ele me ouve. Era a voz de Deus, é a voz externa. Essa voz externa, irmão, ela é muito rara de se manifestar sobre a vida de uma pessoa. Muito raro. De todo, eu acho que dos meus 50 anos de ministério, brincadeira, mas do meu tempo que eu tenho de cristão, irmãos, eu acredito que 3 vezes, no máximo, eu escutei a voz do Senhor externamente. E a maioria das vezes eu estava dormindo. Acorda! Pouquíssimas vezes eu escutei a voz do Senhor externamente. A sua totalidade, na maioria das vezes, só uma voz interna do Espírito Santo falando comigo. Mas a voz externa do Senhor. Só que Deus, Ele pode também trazer a revelação para você e você profetizar. Só que aqui está falando de profetizar. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Como é que você vai profetizar se você não escutar Deus? Como?
O que é que você vai falar para alguém? Ah, pastor, eu cheguei para o irmão, orei por ele e profetizei o Salmo 91. Não, você não profetizou, você decretou. Mas profetizar é liberar aquilo que o céu já colocou dentro de você. Amém? Conseguindo compreender isso aqui? Então, profetizar é o primeiro canal dentro do dom de profecia que Deus libera sobre a vida de uma pessoa. E isso é muito importante. Coloca para mim aqui na tela, Amós, capítulo 3, versículo 7. Coloca para mim aqui. Amós 3, versículo 7. Olha porque aqui Paulo ele falou assim, busque em primeiro lugar o dom de profetizar. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quer dizer que Deus ele não faz nada sem que antes revele aos seus servos, os profetas. Não estou dizendo que Deus não... não é que Deus não pode, que Deus ele pode tudo, ele é Deus. Não limite Deus na sua grandeza, não coloque Deus dentro de uma garrafa. Deus ele pode tudo. O texto, a compreensão desse texto é tudo aquilo que Deus ele quer fazer sobre esse lugar, ele vai revelar aos seus profetas antes. O que Deus está fazendo sobre João Pessoa, ele está revelando aos seus profetas. Faz uns 2 meses que o apóstolo Robson ele me ligou e falou assim para mim, pastor Josimar, abriu-se uma grande dimensão do profético sobre João Pessoa. O Senhor me mostrou algo muito grande sobre João Pessoa, sobre a vida de vocês aí. Eu falei, Deus está nos mostrando aqui também, apóstolo. O que Deus está fazendo aqui, e Deus, ele traz, por que Deus ele traz a revelação para os seus profetas? Para preparar, para edificar, para exortar, para consolar. O Senhor ele está revelando que ele vai fazer algo grande sobre João Pessoa. Aí ele levanta os profetas para quê? Para edificar e exortar e consolar. Os que estão indo pelo caminho errado, para exortar, volta para o caminho. Para os que estão fracos na fé, edificar. Hoje vocês vão ser edificados aqui através do profeta. Para os que estão desanimados, consolar no seu espírito. Amém? Vamos lá. Segundo canal do dom de profecia, do ministério de profecia, que o Senhor fala com você, ele falou que os vossos velhos terão sonhos. Vossos velhos terão sonhos. Quem aqui já tem mais de 80? Ninguém, né? Aleluia. Abaixo de 80 você é um jovem senhor, uma jovem senhora. Amém? Meio desconfigurado, mas... Aleluia. Os velhos terão sonhos. Só os velhos sonharão? Não. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Quem foi que criou o sonho? Quem foi que criou o sonho? O sonho, você acha que é algo da imaginação humana? Do subconsciente, da sua alma? Não. O sonho, ele tem um propósito específico no ser humano. Sabia disso? Diga comigo, o sonho tem um propósito específico no ser humano. O sonho, irmãos, é uma dimensão espiritual. Nunca brinque com sonhos. Sonhos, eles são uma dimensão, ele é um portal espiritual. Onde Deus, ele se manifesta aos teus filhos através dos sonhos proféticos. Os sonhos, irmãos, é igual à música. É igual à música. Quem criou a música? Deus, lá nos céus. O coral já cantava lá. Os anjos já cantavam. Tu és santo, a tua benignidade dura para sempre, a tua bondade, santo, santo és tu, Senhor. Eu já louvava, já adorava lá. O louvor nasceu nos céus. O diabo usurpou a música também. O diabo usurpou a música, levou para o mundo e tal. Não vou entrar nesse detalhe. O sonho, ele foi criado por Deus, só que ele é um canal. Ele é um canal espiritual. Eu digo, o sonho é um canal espiritual. E existe 3 visitações no seu canal do seu sonho.
Primeiro é o Espírito Santo, visita você em sonho. Segundo é a sua alma. Terceiro é demônios. O canal do sonho, ele é aberto. Talvez isso aqui seja, a sua fé não alcance isso aqui, mas vai passando para quem querer, isso aí. O Senhor, o Espírito Santo te visita em sonho e traz revelações em sonhos, sonhos proféticos. Só que se você é um crente, uma boa pessoa no Senhor, mas você não busca tanta edificação no Senhor, a sua mente, você se distrai com muito fácil, com coisas da internet, com filmes, novelas, outras coisas, a sua mente fica muito distraída com coisas do mundo, quem vai acessar esse portal dos sonhos é a sua alma. E quando você dá legalidade, mesmo sendo crente, deu legalidade, pecou, errou, fez algo que quebrou princípios de Deus, aí o diabo tem acesso. O diabo só tem acesso a um homem de Deus, uma mulher de Deus, se haver legalidade. Amém ou não amém? Se não houver legalidade, ele vai ficar tentando ali, ó, até encontrar a brecha. Mas abrir uma brecha para ele, ele entra. Ele entra. Eu lembro que eu era novo convertido. O meu testemunho, que se eu for contar para vocês, é 2 horas aqui, só a introdução do meu testemunho. Mas resumindo, eu sou jovem assim, você me vê assim, mas eu vim das drogas, vim da rua, vim do tráfico. Sofri atentados de homicídio, de morte. Tentei suicídio várias vezes. Depressão. Eu já passei uma destruição na minha juventude. Algo terrível nas ruas. Mas na minha convenção, o Senhor me resgatou para a glória de Deus. E obrigado, Jesus, por isso. Mas eu lembro que nos primeiros meses, anos da minha caminhada, eu tinha o meu telefone, e naquela época é diferente de hoje, porque hoje você compra um telefone, um iPhone, não sei o que for, hoje em dia não precisa mais cartão de memória. Hoje em dia o celular já vem com 128 GB de memória, 264 GB de memória, e sei o quê, e você já joga tudo para a nuvem, né, no seu e-mail. Aí você troca de aparelho, aí você vai e traz a nuvem de novo. Aí a nuvem já baixa tudo lá, os contatos, fotos, vídeos. Naquela época não. Naquela época você tinha que ter um cartão de memória. E o cartão de memória é assim, você trocava de celular, você tinha que botar o cartão de memória lá. É assim, não é? Botava lá. E eu lembro que eu, jovem, convertido e tal, aquele negócio todo, e eu tinha meu cartão de memória que tinha as minhas lembranças do passado. As minhas vídeos, fotos, de farras, de bebidas, de coisas do mundo, aquele negócio. E eu não apagava porque eu já tinha recebido uma palavra, eu estava numa igreja e tal, uma pessoa pregou, se ministrou, tal, aquela palavra falou comigo, mas eu não apaguei, deixei lá. Ficava vendo aquelas coisas do passado e tal, aquele negócio todo. E eu tinha sonhos. Eu via aqueles vídeos, eu bebendo, dançando, aquele negócio todo, fumando, bebendo. Era uma destruição terrível. Quando era nas madrugadas, eu tinha sonho. O diabo vinha para mim com um copo de uísque, eu numa festa, o diabo. Ele vinha para mim com um copo de uísque e fazia assim para mim assim, bebe. Aí eu, não quero, não, pode beber. E eu pegava aquele copo de uísque, botava na boca. Aí eu acordava. Meu Deus, estou desviado. Desviei. Quantas vezes o diabo veio para mim em sonho? Ele vinha, acessava meus pensamentos, acessava meus sonhos, por legalidade que eu dava. Quantas vezes isso aconteceu? Até que aí o Senhor falou para mim assim, ó, se desfaz isso aqui. Eu, não, Senhor, tá certo. Eu estava um dia no meu trabalho, estava trabalhando, final do expediente, chegou 2 caras numa moto, com uma pistola, um revólver, me abordou, levou meu celular com cartão de memória e tudo. O Senhor falou assim, você não quer tirar, eu vou tirar por você. As coisas do passado. Tudo aquilo, irmãos, que te conecta ao passado, tudo aquilo que te conecta a coisas que abriu legalidades lá atrás, que te conecta a dores, a mágoas, a prostituição, a mentiras, a porfias, tudo aquilo, irmãos, que te conecta ao passado, abre legalidades na sua alma para que demônios ataquem você em sonho. Está conseguindo compreender isso aqui? Tem pessoas, irmãos, que dizem assim, pastor, como é que eu tenho uma vida em Deus? Como é que eu tenho uma vida em Deus e eu tenho sonhos demoníacos? O diabo vem me afrontar nas madrugadas. Não, ele não vem por sonho, ele vem por visão. Você tem visão do que está acontecendo no mundo espiritual. Seu sonho, ele só vai entrar no seu sonho se você abrir uma legalidade para ele. E às vezes é a sua alma mesmo. Às vezes é a sua alma.
Por isso que não... eu tenho uma apostila de ensino só sobre sonhos proféticos. Até que... depois eu vou falar sobre essas apostilas aí. Você manda uma mensagem para mim lá, eu posso enviar para vocês a apostila. Sonhos proféticos, sobre anjos, sobre várias coisas lá, de ensinos para vocês. Então, o sonho ficou claro para você aqui, que o sonho é um canal profético, do ministério profético, onde Deus fala com você. O primeiro é a profecia, o segundo é o profético, e o terceiro é, diga, visão. Os vossos jovens terão visões. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. A visão, irmãos, é o terceiro canal da onde Deus ele se manifesta em profecia com você. Detalhe. Deixa eu voltar aqui em sonho, para me fechar aqui uma porta. Deus vem com você em sonho, te mostrar em sonho, falar com você em sonho, para que você profetize também. Deus te mostra algo em sonho. Essa madrugada mesmo eu tive um sonho com um novo prédio. O Senhor me mostrou um novo prédio hoje. Eu tive um sonho, ele me mostrou assim, tá? Eu andei até por cima dele. Eu acordei profetizando, falei, amém, Senhor. Só que ele precisa de uma reforma. Ele precisa de uma reforma, ele não está pronto. Ele precisa de uma reforma. O Senhor mostrou em sonho. Só que vamos profetizar sobre isso aí, tá? Então, ele vai trazer sonhos proféticos para você. Amém? Aí você vai ter que ter, diga assim, discernimento de espírito. Que é outro dom. Para que esse discernimento de espírito? Para identificar se o sonho que você teve foi Deus, ou foi sua alma, ou foi o diabo. E agora? Era tão simples assim para você? O que a igreja precisa, irmãos, é o discernimento de espírito. Paulo, ele diz assim, sobre todos os dons, irmã Sueli, busque primeiro de profetizar. Mas eu digo, busque de profetizar, mas junto com ele o discernimento de espírito. O discernimento de espírito, irmãos, se você tiver o discernimento de espírito, você vai evitar de você fazer coisas que atrasam a sua vida. Tem coisas que atrasam a sua vida que você faz. Tem projetos que você começa sem direção de Deus porque não teve um discernimento, de discernir o tempo, a hora. E quando você não tem discernimento daquilo que você recebeu, você acaba atrasando aquilo que Deus tem com você. Há 10 anos atrás eu recebi uma palavra. Sabe qual foi a palavra que eu recebi? 8 anos atrás. Eu recebi uma palavra e o profeta falou para mim assim, disse assim, eu era diácono na época. 8 anos atrás, eu era diácono. Ele falou assim para mim. Ele falou para mim assim, diácono Josimar, o Senhor vai te fazer grande nessa cidade, você vai ser um pastor, você vai ter empresas, você vai ter isso e aquilo, aquele negócio todo. E profetizou. Eu falei, uau, quer dizer que eu vou ser pastor? Senhor, mas não quero ser pastor da igreja. Mas tá, vou ser empresário? Eita, que bênção. Sabe o que eu fiz? Larguei meu trabalho. Cheguei no meu trabalho pedindo demissão. Por quê? Porque eu tinha recebido uma profecia, que eu ia ser um grande empresário sobre a cidade de João Pessoa. Eu ia ter empresas, ia assim, tal, ia manter pessoas, aquele negócio todo. Cheguei a pedir demissão do meu trabalho, peguei o dinheiro que eu tinha de reserva, contas, investi numa pequena fábrica com um sócio ainda. Só durou 3 meses, a gente quebrou, faliu, fiquei sem dinheiro, sem morar, sem nada. Eu fiquei só com uma bolsa novamente, 2 calças e 2 camisas, quebrado. Por que aquilo atrasou minha vida? Diga assim, faltou discernimento. Discernimento de espírito. O discernimento de espírito, irmãos, pode te ajudar muito a você não entrar em frias, em coisas que atrasam você, em trabalhos que não são de Deus, projetos que são de Deus, sociedades que não são de Deus, coisas que são que o diabo utiliza ali para prender você. Você tem que entender que nem tudo que se abre para você é Deus. Deus, ele não abre as portas, amém? Ele abre a porta. O apóstolo Luiz, ele prega muito sobre isso. Ele diz assim, Deus, ele não abre as portas. Ele abre a porta para você saber qual é a porta específica que ele abriu. Porque se ele abre se tem muitas portas abertas, como é que você vai saber qual é a de Deus? Qual foi a que Deus abriu? Pastor, Deus abriu uma porta para mim ali, abriu outra porta para ali. Deus está abrindo as portas. Cuidado. Cuidado. No começo do ministério,
O ministério nasceu, nosso ministério tinha 6 meses. Sabe o que foi que começou a acontecer no nosso ministério? Começou a abrir portas. Pessoas começaram a vir se filiar com a gente e a gente abrir ponto de pregação nas casas deles. Eita, glória a Deus, abriu mais uma porta aqui, abriu mais uma porta ali, abriu mais uma porta ali. Meu Deus, Deus está abrindo as portas. Com um ano que aquelas portas estavam abertas. Eu com 25 anos de idade na época, 25, 26 anos de idade na época, eu tinha labirintite, pressão alta, pressão baixa. Quase um Alzheimer. Era culto na segunda num canto, culto na terça no outro, culto na quarta no outro canto, culto na quinta no outro canto, sexta no outro canto. As portas estavam abertas. E eu, as portas estão abertas. Só que não era Deus que abriu aquelas portas. Quem era, pastor? Eu vou nem dizer. Quase que eu morro. Porque esse é o problema de muitas portas abertas e você não saber qual foi a que Deus abriu. Até que um dia o Senhor falou para mim assim, o Senhor falou para mim assim, Josimar, eu não quero abrir muitas igrejas, eu quero fazer crescer as que tem. Aí eu entendi, aí eu falei, pô, fecha tudo. Fecha tudo. Até hoje, às vezes, as pessoas chegam assim, pastor, vamos abrir uma congregação em tal bairro, eu falei, calma. Eu não vou não, se você quer, vá. Pode ir. Quem está entendendo isso aqui? Discernimento de espírito. Sonho profético, fechei. Abri visão. O campo da visão é o terceiro campo onde Deus ele manifesta o profético através da sua vida para você profetizar para alguém. A visão, irmãos, às vezes você vai estar assim dormindo. Você vai estar ali quase dormindo, sonolento, você vai ter uma visão. Mas a visão ela também acontece com você aqui acordado, olhando para mim. De olho aberto, você pode ter uma visão. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Está aqui, irmão. Joel, capítulo 2, versículo 28. Está lá também em Atos, capítulo 2, e versículo... Está lá também. Esse versículo se repete. Versículo 19. Que vossos jovens terão visão. A visão é o terceiro canal. Onde Deus ele traz a revelação da profecia para você. Pastor, como é que é uma visão? Para quem nunca teve uma visão, deixa eu explicar aqui para você. Você pode estar de olho aberto aqui. A visão, irmãos, sabe quando o seu... ele parece um exemplo. Quando a sua mente vai longe. Sabe quando você está, às vezes, assim do nada, e a sua mente está em outro canto? Só que a sua mente está lá em outro canto, pensando em outra coisa. Só que você está de olho aberto, mas você está vendo um filme daquilo que você está pensando. Sabe? A visão é algo assim parecido. A visão, ela pode vir, você de olho aberto, de olho fechado, ela vem, é como se uma tela se abrisse nos seus olhos. E você começa a ver aquilo. Essa semana eu estava no monte com o pastor Carlos, eu estava lá em oração, guerreando. Eu estava orando aqui. Daqui a pouco eu tenho uma visão. A gente estava orando aqui pela escola dos profetas. Eu tenho uma visão. E na visão eu via, era um lagarto, tipo um jacaré, mas a cabeça era daquelas cobras. É maior do que a jiboia. É tipo a cabeça de uma jiboia mesmo, mas muito grande assim. Sucuri assim, uma anaconda, aquele negócio assim, uma cabeça imensa daquela cobra, aquela serpente. E eu vi aquela visão, aqui ó, orando aqui, e vi aquela visão assim ó. E eu vi assim 2 mãos que apertavam a cabeça daquela serpente assim. E a gente orando, e aquelas 2 mãos apertavam a cabeça daquela serpente, e daqui a pouco aquela serpente com o corpo de um lagarto, ela se transformava só os ossos, ficava só o esqueleto. Como se ela tivesse entrado num estado de mortificação. Era a mão do Senhor. Era a mão do Senhor esmagando o poderio das trevas contra essa casa. Porque nós estamos aqui, vocês estão aqui, só que aqui no reino espiritual, nas regiões celestiais, está acontecendo uma guerra. Existe uma guerra no mundo espiritual, para que essa palavra não entre no seu coração, para que vocês não lembrem do que está sendo pregado aqui, para que vocês não se sintam bem aí onde vocês estão. Existe uma guerra, tudo isso aqui. Você sabia que existe uma guerra? Vamos guerrear? Feche seus olhos um pouquinho aí. Começa a orar em línguas comigo agora. Você que é batizado do Espírito Santo. Ora em línguas, libera a tua oração agora. Guerrei um pouco aqui agora. Suba nas regiões celestiais. Guerrei por você agora.
Chorrando comanda rabande que la laban. Chorrequende que ya. Ore, 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 libera teu espírito um pouco, libera teu espírito um pouco. Racando comanda rabande que na rabando condolo baia. Rede que becobia, rande que lebe corosso comaia. Isso. Caia todos os poderes das trevas agora. Caia todos os poderes das trevas agora. Caia agora. Toda serpente. Caia agora, seja esmagada. Dá-nos autoridade sobre a cabeça da serpente. Senhor Jesus, unge-nos, unge teus profetas. Unge os teus filhos. Unge os teus filhos. Racande que me anarrabando com somaia. Coloca para mim aqui Atos capítulo 10, versículo 9. Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase. Volta ao versículo 10. Muda a tradução para mim. Muda. Muda. Tá, deixa isso aqui mesmo. Ele entrou num êxtase. Tem uma tradução que fala arrebatamento de espírito. Ele entrou no arrebatamento de espírito. Mas o que Pedro ele teve aqui foi uma visão. Um êxtase, uma visão. Ele não estava dormindo, ele estava orando. Ele estava orando mais com fome. Vocês viram que ele estava com fome? Volta ao versículo 9. Volta ao versículo 9 aí. Cadê? Eu gostei dessa tradução aí. Versículo 10 lá, ó. Ele estava com... Porém, enquanto preparava o almoço, teve uma visão. Ele estava com fome. Então, quer ter visão mais frequente? Entra no jejum. Faz um jejum, vai fazer bem para você. O jejum não vai lhe matar, não. Ele vai fazer bem para o seu corpo, para o teu espírito, para a tua alma. Você tem que aprender a jejuar. Amém? Sabe por que você tem dificuldade de jejuar? Vou explicar para você, algumas pessoas. Você tem dificuldade de jejuar porque você jejuou uma semana e 3 não. Você jejuou um dia e 10 não. Você vai ter dificuldade. Você quer ter uma vida de jejum contínua? Jejue toda semana. Pegue 2 dias da semana e jejue 2 dias na semana. Faça propósito de jejum de 21 dias, 60 dias, 90 dias. Eu já fiz jejum, irmão, já fiz jejum de 6 meses. Eu já passei 6 meses. Na época, eu ainda tomava refrigerante. É incrível, irmãos, que a bebida, coisas ilícitas, eu fui liberto, eu me libertei no dia que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus no mesmo dia. Eu não fui para a clínica de reabilitação, eu não tive abstinência. Não, o Senhor me libertou, irmão. Numa noite o Senhor me libertou das drogas, do álcool, da depressão. Numa noite. Mas a tal do refrigerante, já fazia tempo que eu queria me libertar dela, eu não conseguia. Eu te conheço, que está te usando aí, viu? Ele falou porque eu gostava muito de cajuína, lá do Ceará. E os irmãos, a gente ia fazer um lanche e tal. Irmão, comer uma pizza sem Coca-Cola era muito chato. Ir para um churrasco, comer uma carne bem, sem um refrigerante, era muito chato. Eu disse, não, mas eu queria me libertar daquilo. Aí foi quando eu tinha feito, o Senhor falou que eu ia fazer um jejum, eu fiz um jejum de 6 meses. Nesse jejum de 6 meses, foi 6 meses sem comer açúcar, nada de açúcar, nada de refrigerante, nada de carne, 0 carne, 6 meses, 0 refrigerante, 0 carne, 0 açúcar, tem mais coisa.
E mais foram 6 meses de jejum, irmão. 6 meses. O açúcar foi até fácil para mim, porque 3 anos atrás, no culto da virada, o Senhor falou para mim assim, faz um jejum de 100 dias sem açúcar. Eu passei 100 dias, irmãos, sem comer nada de açúcar. O único açúcar que o meu corpo conheceu nesses 100 dias foi a frutose. Só a frutose mesmo, de frutas, mas o resto foi 0 açúcar. Então, para mim, o açúcar foi de menos. Mas esse que eu fui de 6 meses, sem carne, sem refrigerante, sem açúcar, sem várias coisas. E quando eu digo assim, açúcar, irmãos, é sem bolo, é sem doce, nada. Não é só o açúcar refinado. Foram 6 meses. E esse jejum, irmãos, me trouxe muita disciplina. Eu venci muitas coisas. E todos os propósitos que eu fiz, irmãos, eu conquistei algo no mundo espiritual. Todo jejum que você faz, você conquista algo no mundo espiritual. Amém, amém? Diga, eu preciso jejuar mais. Essa semana eu estava em Salvador, lá, na conferência do Benihim. E o Senhor falou para mim assim, quando você voltar para João Pessoa, entra no jejum de 3 dias. Total. 3 dias. E eu estava com uma causa. Eu estava pedindo ao Senhor algo em oração. Estava pedindo algo ao Senhor em oração e apresentando a Deus. Essa casa, apresentando tudo, os projetos e tudo. E agora, quinta-feira agora, dia 2, vai ter um encontro só com os filhos espirituais e os fominhas também, lá no Rio de Janeiro. O apóstolo vai levar só os discípulos para o monte, a gente vai passar alguns dias lá no monte com o apóstolo Robson. Acampados lá, vai ser algo assim tremendo. Um grande avivamento está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Um grande avivamento está acontecendo lá. Eu queria ir com minha esposa, só que nós investindo em outras coisas, retiro, investindo no retiro, comprando, já preparando as coisas. Eu falei, não, vai ficar muito apertado para a gente ir e tal. Não vou. Só vou se Deus me mandar o recurso para mim ir. Eu não vou tirar do meu bolso. Senhor, se eu quero, não vou tirar. Cheguei, fiz o jejum 3 dias. Encerrei ontem à noite o jejum. Quando foi hoje à tarde, recebi uma ligação. Eu e minha esposa ganhamos passagem de ida e volta para o Rio de Janeiro. Vai jejuar 3 dias. Quarta-feira, depois do culto, terminar o culto aqui, a gente já embarca. Vai ser dias poderosos lá naquele lugar. Buscar mais fogo para essa terra. Eu nunca fiz um jejum para Deus não fazer algo, irmão. Você tem que aprender, irmãos, isso faz parte do profético, tá? Isso aqui faz parte do profético. Você quer viver uma unção profética sobre a sua vida? Você vai ter que aprender a jejuar. Você vai ter que aprender a renunciar. E vou falar mais alguma coisa para você, tá? O ministério profético, ele vai te cobrar algumas coisas de você. Eu não quero ser um religioso aqui falar para você, dizer assim, você precisa parar de comer açúcar, porque senão você está pecando. Não, você não vai estar pecando. Tem algumas coisas. Mas quanto mais você se aprofunda com o Senhor, você vai saber que tem alimentos que atrapalham a sua vida espiritual. Ó, escuta só isso aqui. Isso aqui Deus falou comigo anos atrás. O Senhor falou para mim assim, tudo aquilo que faz mal para o seu corpo, faz mal para o seu espírito. Tudo que faz mal para o seu corpo e faz mal para o seu espírito. Antes de a gente nos unir ao apóstolo Robson e ele falar sobre o açúcar, há 3 anos atrás o Senhor já tinha falado para mim lá, para de comer açúcar, eu não sabia por que era. Eu estou falando aqui, irmãos, eu não estou dizendo que você vai largar tudo agora. Não, o Espírito Santo vai trazendo clareza para você. Ele vai te cobrando. Ele vai te cobrando. Você não pode fazer algo por um ato religioso. Agora, olhe, e seja imitador daqueles que você quer ser, da unção que você quer. Tá? Não, Deus não me cobrou isso não, mas eu vou sacrificar isso porque, olha só a vida do pastor Osimar, a vida da pastora Maria, a vida do pastor, a vida do fulano, ciclano, não, eu quero ser com essa pessoa, então eu vou renunciar a isso aqui também. Irmão, e esses 3 dias foi difícil. Foi o jejum mais difícil que eu fiz. Eu já fiz vários jejuns 3 dias, mas isso aqui foi o mais difícil. Foi o mais difícil de todos. Eu terminei aqui no chão da igreja, só respirando. Estava só respirando, nem a mão mexia mais. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Quando vocês entram no ministério profético, o Senhor vai começar a cobrar coisas de vocês.
Nada pode distrair vocês, nada. Quando eu comecei no ministério profético, me dedicar ao ministério profético, ir para os montes, e o Senhor falou para mim assim, vem para o monte todo dia, constrói uma cabana, e eu comecei, irmão, eu passei 2 anos indo todo dia para o monte. Depois o pastor Carlos e a pastora Maria José me acompanharam. 2 anos, todos os dias no monte. Nós acampávamos no monte, passava o dia no monte, eu fazia cabana no monte, os feiticeiros iam lá, derrubavam a cabana, eu ia lá, construía de novo, os feiticeiros iam lá e derrubavam. Era guerra constante no monte. E esses dias, irmãos, intensos que eu me aprofundei com o Senhor, Deus ele começou a me pedir coisas. E o que Deus me pediu, eu nunca proibi ninguém aqui de usar. Eu já proibi você de usar Netflix, falar que é pecado? Não. O Senhor cobrou de mim. Porque quanto mais profundo você vai entrando, o Senhor vai dizendo assim, isso aqui está distraindo você, tira. Eu tinha Netflix em casa, e eu pagava Netflix só para assistir os leões matando as zebras na África. Eu gostava de ver os animais, lá na savana africana. Ó, irmão, eu tenho 2 sonhos, tá? Um é ir para Israel, seguir os passos lá que Jesus andou, olhar aqueles cenários. Não, a terra não, irmão, a terra lá não tem nada lá não. Mas aquele ambiente onde o Senhor teve, conhecer, aquele é o sonho. E o segundo, pastor, ir lá na savana, ver o leão, passar a mão nos bichinhos assim. Passar a mão não. Diga para você, irmão, você pode rir, tá? Não tem problema. A presença não vai embora, não. Aleluia. A presença do Senhor é alegria. Aí eu assisti a Netflix. Aí o Senhor falou para mim assim, varão, falou assim para mim, desinstala a Netflix. Eu falei, por quê? Porque, Senhor, Netflix, eu não estou assistindo nada. Desinstala. Desinstalei a Netflix. Passou alguns dias, a gente fica meio assim. A gente olha para a televisão na sala, assim, naquele painel. A gente olha para a TV. Eu falei, Netflix eu não posso ter, mas ele não falou nada de Play Plus. A Play Plus eu posso. Instalei a Play Plus. Aí na Play Plus tem filmes, tem aquelas novelas bíblicas, né, de Moisés, não sei de quem, e aquele negócio todo lá. E você começa a maratonar nos filmes bíblicos, aquele filme da Terra Prometida, aquele negócio da Record. Aí o Senhor veio falar para mim assim, o Espírito Santo, a voz audível interna, falou para mim assim, desinstala a Play Plus. Eu falei, mas Senhor, será? Tá. Desinstalei. Fui lá e cancelei a assinatura. Passado algum tempo depois, os irmãos começam a me tentar. Começou aquela série lá, The Chosen. Começou o The Chosen. E todo mundo ficava falando, pastor, meu Deus, como é real. É um negócio assim, eu chorei. Aquela cena, aquele negócio todo, eu falei, Falei, tá. E no início, você fazia assinatura também, e assistindo aos episódios. Eu fiz assinatura. Falei, não, tá, é o filme que fala de Jesus. É Jesus, é o filme bíblico. Fiz assinatura e comecei a assistir. Assisti o primeiro episódio, irmão, da primeira temporada. O primeiro episódio de 45 minutos. Quando terminou, o Senhor falou para mim assim, desinstala. Eu falei, mas Senhor, desinstala. Está falando de ti, Senhor, que falou de ti, eu te vi aqui. Desinstala. Desinstalei. Eu lembro que na época eu estava fazendo uma campanha de uma live no Instagram. Não lembro o que era. Eu estava ministrando na live. Eu estava ministrando sobre uma coisa. Daqui a pouco o Senhor começou a ministrar dentro de mim e falou assim, eu pedi para você tirar tudo isso, desinstalar tudo isso. Não é porque isso seja pecado, mas estava te distraindo. E tudo aquilo que te distrai se torna pecado. Pastor, jogar bola é pecado? Não é pecado. Pecado é quando aquilo ali começa a distrair você e roubar você de Deus. Roubar você dos cultos, roubar você da obra, da presença, aí se torna um pecado. Por quê? Porque você começa a fazer a obra relaxadamente. E o que é que diz Jeremias 48:10? Coloca para mim aqui na tela. Jeremias 48:10. Quem faz a obra do Senhor relaxadamente? Rapidinho aí. Jeremias 48:10.
Maldito aquele que faz o trabalho do Senhor. Muda. Muda. Bota uma Almeida aí mais antiga. Aí, ó. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. Aquele que é relaxado no serviço. Aquilo que você faz, que você fica relaxado, que você se distrai, se torna um pecado. Você pode assistir Netflix, talvez. Mas você não permite. Por quê? Por causa da unção profética que ele colocou sobre a minha vida. Você ainda quer essa unção? Você ainda quer? Você está preparado para pagar um preço por ela? Você acha que é só você vir aqui ou botar a mão na sua cabeça e está pronto? Você vai pagar um preço por ela. Você precisa cultivar essa unção sobre você. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Então, Pedro, ele teve uma visão. Naquela hora, ele teve uma visão. Volta lá para mim. Atos capítulo 10, versículo 9. Versículo 10. Atos 10, 10. Estava sendo feito, ele teve uma visão, versículo 11. Ele viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Ó, ele viu o quê? Diga, o céu aberto. Diga, um lençol. Você falou lençol, você vai fechar seus olhos agora. Busca aí na sua mente a imagem do céu aberto. Vá, fecha seus olhos aí. Busca o céu aberto aí na sua mente. Veja aí o quadro ou o vídeo de um céu aberto na sua imaginação. Viu? Agora imagina o lençol da sua cama, aquele lá cheio de florzinha, de flores, estampado. Imagina esse lençol agora e as 4 pontas deles amarradas. Viu? Bota o versículo 12 para mim. Fica vendo aí. Aí agora esse lençol, veja esse lençol da sua cama agora descendo no céu aberto. Vai lá, vê na tua imaginação. E dentro daquilo havia todos os tipos de animais, de 4 patas de animais, que se arrastam pelo chão e de aves. Ó, imagina o céu aberto, imagina o seu lençol, as 4 pontas amarradas, esticadas, e dentro do lençol tem vários animais, répteis, bichos. Tá vendo aí? Alguns ainda não viram, meu Deus. Tá. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui agora. Essa visão que você teve aí da sua imaginação, Pedro, ele viu assim, ó. Ele viu. Só que ele viu, quando ele viu aquilo, ele questiona. Não, o Senhor fala com ele, aí o Senhor fala assim, Pedro, mata e come. Pedro, na visão, ele viu e ouviu. Pastor, qual é a diferença da visão para o sonho? Porque no sonho vai ser tudo completo lá no sonho. Você pode ouvir Deus falar com você através de um anjo, através de alguma coisa. Na visão, você vai ouvir a voz de Deus. Eu não sei se externo ou se interno, mas você vai ouvir Deus. Você vai ouvir, vai ver a visão. E eu gosto quando eu tenho visão. Sabe por quê? Porque quando eu tenho visão, eu tenho a possibilidade de dialogar com o Espírito Santo. E eu começo a perguntar a Ele. Senhor, o que é isso que o Senhor está me mostrando? Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? Às vezes eu estou orando e daqui a pouco Deus me mostra algum de vocês em oração. Eu estou orando e Deus me mostra, traz um de vocês em oração, eu começo a ver vocês. Eu tenho uma visão de vocês. Aí eu digo, Senhor, por que o Senhor está me mostrando fulano? Por que o Senhor está me mostrando um ciclano? Aí o Senhor falou para mim assim, ora por eles nessa área. Eu começo a orar por eles nessa área. Oração profética. Agora diga comigo, nem toda visão é para eu profetizar para alguém. Tem visões que o Senhor vai te dar para você. Tem sonhos que Deus vai te dar para você. Tem palavras reveladas que Deus vai te dar para você. Conseguiu compreender isso aqui? Não é porque você teve uma visão comigo que você precisa me entregar alguma coisa. Tem visões que Deus vai me mostrar para você orar por mim, ou algo que Deus vai falar com você.
Esse é o ministério profético. E as 3 dimensões da profecia, do sonho e da visão. Ó, o último aqui para a gente fechar isso aqui. Daniel capítulo 7, versículo 1. Daniel 7, versículo 1. Daniel capítulo 7, versículo 1. Certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar, como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou, e no seu sonho teve visões. Mostra a tradução para mim. Bota uma Almeida. Não, volta que estava. Essa daí tá muito humana. Tá, deixa isso aqui. Não, volta. Uma que estava aí antes. Não. Muda. Tá, deixa isso aqui. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Ponto. Teve uma tradução que a gente leu aí que disse que ele estava dormindo. Esse texto no original, ele não estava dormindo. E a palavra aqui aparece sonho, mas não é sonho, é só visões. Ele teve visões. Enquanto ele estava deitado, ele teve visões. E escreveu o que havia sonhado, ou visto. E foi isso que ele viu. Ele vai descrever a visão que ele teve. Ele estava na sua cama, ele deitou lá e teve uma visão. Olha a visão que ele teve. Vai, bota lá para a gente ler um pouco da visão. Versículo 2. Naquela noite, em minha visão, olha só, tá? Tá compreendendo? Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então ele vai ter uma visão muito forte ali. Ele vai ter uma visão. Então aqui para a gente fechar o âmbito da visão. A visão, irmão, vai vir cenas espirituais, revelações abertas. Você vai ver coisas nas suas visões. Vocês podem ver filmes, vem flash na sua visão assim. Isso faz parte desse dom profético que virá sobre vocês. Amém? Quero que vocês fiquem de pé comigo aqui um pouco. Eu queria continuar essa mensagem hoje, mas vou terminar ela amanhã. Amanhã eu vou continuar nas 3 dimensões do profético. No dom de profecia, no espírito de profecia e no ministério de profecia. O Senhor falou para mim, só até aqui. Hoje é só até aqui. Penso que vocês entrem em oração comigo agora.